Nosso trabalho é sobre o cruzamento e melhoramento genético e foram feitos pelos acadêmicos Amanda, Camila, Emanuela, Fabrício e Natália. E o nosso artigo base foi a transferência de embrião em equinos. Então, pelo crescimento mundial da equidicultura, onde os cavalos vêm sendo cada vez mais importantes nas práticas, esses animais passaram por estudos ao longo dos anos de técnicas reprodutivas para se obter melhores aproveitamentos reprodutivos. Dentre as técnicas, se tem a de transferência de embrião, que é a ferramenta mais promissora das técnicas reprodutivas, e o primeiro relato dessa técnica no Brasil foi descrito apenas em 1987. E com o avanço dessa biotécnica, as taxas de prenhez melhoraram consideravelmente de aproximadamente 13% para 75%. Dentre as vantagens da transferência de embrião, temos o controle de doenças. É vantajoso pela facilidade de transferência de material genético entre cidades e países distintos, pois nesses casos é transportado apenas os embriões congelados. E é uma técnica considerada de complexidade relativamente baixa quando comparada com técnicas mais avançadas. Sobre a seleção e o manejo da égua doadora. É necessário ver o seu histórico reprodutivo, a fertilidade de genitores, as diretrizes do registro da raça e o número de gestações desejadas. Já para o manejo, é necessário monitorar o comportamento reprodutivo, é necessário a palpação transretal e a ultrassonografia para monitorar a atividade folicular e ovulação, e o uso de hormônios exógenos para sincronizar o estro e a ovulação. E quando a égua doadora está no cio, ela deve ser examinada diariamente para monitorar o crescimento folicular. Já a égua receptora, de critérios de seleção, temos o peso, que deve ser entre 400 e 550 kg, a idade deve ser de 3 a 10 anos, ela deve ser um animal de boa índole, deve possuir um bom desenvolvimento mamário e os ciclos estrais devem estar normais. E as receptoras também devem ser examinadas diariamente quando em cio, para monitorar o crescimento folicular e a ovulação. E é preferível que pelo menos 2 receptoras estejam disponíveis para cada doadora, para que no momento da inseminação possa escolher a que apresenta as melhores condições reprodutivas para receber o embrião. E além disso, é importante a palpação e a ultrassonografia transretal. Eu sou a Natália e fiquei responsável de apresentar sobre a sincronização do estro e indução da ovulação. Então, para ter o controle, desenvolvimento folicular e o tempo de ovulação, são utilizadas várias combinações de esteroides reprodutivos, como progestágenos e estrógenos, prostaglandinas e análogos, gonadotrofina coórica humana e também hormônio liberador de gonadotrofina. E são aplicados durante a transição da primavera, ciclo estral e período pós-parto em éguas. Já os protocolos de sincronização, eles servem para monitorar o crescimento folicular, que é feito por meio da ultrassonografia, e é utilizado o HCG, GNRH e EPE para induzir a ovulação nas éguas receptoras e depois, dentro de 48 horas, a égua doadora deve ser inseminada. Sucessivas aplicações de HCG induzem a formação de anticorpos e isso reduz a eficiência na resposta ovulatória. Agora, para finalizar a minha parte, eu vou falar sobre superovulação. Então, o tratamento superovulatório, ele aumenta a eficiência e diminui potencialmente o custo do programa de transferência de embriões. A superovulação em éguas, ela se encontra com um limitado sucesso atualmente, porque as taxas de recuperação embrionária são inconsistentes e abaixo das expectativas. E também a anatomia do ovário e a ausência de múltiplas ovulações são as principais razões para que essa técnica não seja utilizada na reprodução de equinos. E na busca de desenvolver uma terapia que permita maior taxa de embriões recuperados por ovulação, é proposto baixas doses de EPE ou de FSH, ambos com uma única injeção ao dia, e isso demonstra uma eficácia maior nesse procedimento. Oi, eu sou a Emanuela e eu vou falar da colheita de embriões. Então, os embriões dos equinos eles vão ser selecionados e transportados da tubuterina para o útero nos dias 5 e 6 após a ovulação. E eles ainda vão estar na fase de mórula compacta. Então, após chegar no útero, eles vão ter seu tamanho aumentado e vão se desenvolver para blastocisto expandido. Então, o período ideal para que se faça a colheita desses embriões são nos dias 7 ou 8 após a fertilização. A colheita dos embriões ela vai ser realizada por um procedimento não cirúrgico transvaginal, que utiliza um catéter e 3 vias. Então, essa colheita ela vai ser feita uma lavagem uterina transcervical e atualmente utiliza-se um catéter de balão com diâmetro de 8 milímetros. Então, uma vez que o catéter for inserido no corpo do útero, o órgão vai ser lavado 3 ou 4 vezes com solução salina, fosfato puro modificado. Essa solução também vai estar previamente acrescida entre 30 a 35 graus, vai conter também 1% de soro fetal bovino, penicilina e streptomicina. E outra opção para o lavabo uterino tem sido o uso de Ringer lactato,
que se obtém taxas de prenhez de 64% e atualmente é a solução de lavabo mais utilizada no Brasil. Então, o útero é infundido com 1 ou 2 litros em cada lavabo, realizando-se esse procedimento em média 3 vezes. Então, durante todo o processo, vai ser utilizado de 3 a 6 litros. Isso também vai depender do tamanho do útero da égua. Então, o volume recuperado vai representar de 95% a 98% do volume infundido. E recentemente foi proposto um quarto lavabo adicional, onde logo antes do procedimento é administrada a ocitocina, e ela vai ficar no útero da égua por mais ou menos 3 minutos, e depois vai ser realizada uma massagem uterina através do reto. E isso vai acabar resultando numa melhora da taxa de recuperação embrionária em torno de 10%. Bom dia, meu nome é Fabrício e eu vou falar um pouquinho sobre os estágios então, que vão suceder a formação do embrião. Uma vez formado, então, o embrião ele deve ser rastreado e classificado de acordo com sua viabilidade. Isso é feito, então, por observação no microscópio de rotina mesmo. A gente, então, vai buscar um embrião parecido com o que eu mostro aqui na figura com o meu mouse. Então, uma vez selecionado, o embrião ele vai ser transferido a uma placa de Petri por uma paleta, juntamente de uma agulha de insulina, isso para viabilizar o embrião no meio do caminho, para que ele não se autolize no meio dos processos. E lembrando que isso tudo tem que ocorrer em meios de manutenção, né? É utilizado, então, para classificar essa tabelinha aqui, que mostra 5 graus de score, que vai levar em consideração então, alguns parâmetros. Nesses casos, são os parâmetros morfofuncionais, juntamente do estágio de desenvolvimento desse embrião. É levado em consideração, então, o formato, a simetria, a coloração, a extrusão celular e a integridade da zona pelúcida, bem como a normalidade de tamanho para a idade em dias, para que ocorra a implantação do blastocisto lá na parede uterina sem nenhum problema. Experimentalmente, o artigo cita que embriões de score 1 eles têm uma taxa de até 75% de sucesso de implantação. Eles também citam que a taxa mínima do score é o 3, o razoável, para que ocorra essa implantação, ou seja, reflete a viabilidade da técnica, desde que os embriões eles sejam sempre mantidos nos meios de manutenção. Um dos mais utilizados é o TQC, que eu mostro aqui na foto. Ele é um meio tamponante e mantém os nutrientes do embrião. Alguns protocolos citam até para lavar 10 vezes nesse estágio. Então, a partir daqui, se tudo ocorreu corretamente, o embrião está viável para fazer a transferência embrionária. Ela é feita, então, por 2 técnicas. A primeira delas é a mais antiquada, a técnica cirúrgica por incisão do flanco. É uma técnica bem invasiva e com uma taxa de sucesso menor do que a segunda, que é a mais utilizada hoje, que é por acesso cervical na cervix, por um pipetador ou por inseminação artificial. Ou seja, a complexidade do acesso cervical é baixa, desde que a égua esteja receptiva, ou seja, no ciclo estral na fase propícia para isso, e que o embrião também esteja viável. Bom, eu sou a Camila, e sobre a inovulação, o embrião ele é envasado em uma paleta plástica de 0,25 ml em porções alternadas de solução de manutenção e ar. O procedimento ele vai acabar minimizando os movimentos do embrião dentro da paleta, que vai assegurar uma perfeita expulsão do embrião para dentro do útero. Essa peta de inseminação que está na foto é o equipamento mais utilizado, mas outros também têm sido utilizados, inclusive o modelo de Hanover, de transferência de bovinos, mas esse tem se mostrado menos eficaz entre todos. A gente vai ter então a técnica coberta, que consiste em empregar uma banha plástica sobre o equipamento de transferência, e o objetivo é proteger o embrião da contaminação vaginal. Então, o Squires disse que com essa técnica a gente atinge 50%, um pouco mais de 50% de prenhez e 23% de prenhez sem a técnica. Outros autores variam ali a taxa de gestação de 77% a 80%. Sobre a avaliação das receptoras, ela vai se fundamentar nas concentrações plasmáticas de progesterona da égua, e a gente deve averiguar, através da palpação, a cérvix firme e fechada, o aumento de tônus uterino, que vai ser cilíndrico tubular, e também não deve haver indício de dobras endometriais ou secreção uterina no exame ultrassonográfico. Então, a gente administrando progesterona nas receptoras no período de D0, que seria o dia da ovulação a D5, vai possibilitar a inovulação dessas receptoras no D2, assim então obtendo uma taxa de prenhez estatisticamente similar às éguas consideradas excelentes a boas para a inovulação no D5. Bom, agora sobre a perda embrionária precoce. Algumas éguas, elas infelizmente não conseguem manter sua gestação além da fase embrionária, o que acaba gerando uma perda econômica industrial bastante grande. E essa taxa de gestação depois do TE é influenciada por inúmeros fatores, como, por exemplo, a variabilidade do método de transferência. O mais adequado a se fazer em relação a isso seria realizar o diagnóstico da ocorrência assim que possível, para que a gente possa aproveitar a égua na mesma estação de monta. E essa descoberta da PEP ela pode ser realizada através de exames de ultrassom, sendo eles a cada 10 dias ou a 2 semanas durante o início da gestação. Alguns autores eles classificam esses fatores de perda embrionária em intrínsecos, extrínsecos e embrionários. Os fatores intrínsecos são, por exemplo, idade materna, lactação. Os extrínsecos seriam tensão, nutrição, e entre outros. E os fatores embrionários eles vão incluir anomalias de cromossomos ou outras características inerentes do embrião.
Bom, agora sobre as considerações finais. A gente trouxe que a transferência de embriões ela vai permitir que a vida reprodutiva de uma égua que é valiosa, idosa, seja prolongada, tendo assim a saúde do animal mais preservada e uma produção de descendentes por muito mais tempo, tendo então um melhoramento genético, por exemplo, de garanhões de linhagens puras que são incapazes de montar, podendo ter assim uma prole, né? E sobre o bem-estar animal, como não necessita de monta natural, vai acabar evitando o desgaste do animal durante esse processo, e também no o avanço científico e comercial, né? A relação do custo-benefício ela é bem mais atraente para o criador, porque traz um retorno financeiro, e é bom enfatizar também que a gente precisa de profissionais capacitados para aplicar essas técnicas. Então, esses são os contribuintes do trabalho: Amanda, eu, Camila, Manuela, Fabrício e a Natália. Aqui estão as nossas referências, e muito obrigada pela atenção.